Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora nós vamos trazer atualizações sobre Léo Ortiz, que foi fazer exames no hospital ainda durante o jogo contra o Palmeiras. Ele foi substituído no primeiro tempo depois de ter um problema no tornozelo direito. É verdade que ele só deve voltar em 2026? Qual é o prazo de retorno desse jogador? Como é que foi a lesão? Nós vamos trazer todos os detalhes envolvendo o zagueiro que é titular absoluto e matar a curiosidade de vocês rubro-negros. Tem também o Pedro, que se tornou o 7º maior artilheiro da história do Flamengo. Nós vamos trazer esses números também. E ele falou sobre titularidade. E tem também um papo de Dybala no Flamengo. Será que é verdade? Nós apuramos também essa situação. Isso tudo e muito mais no vídeo agora, mas vamos para as informações agora. Galera, o Pedro se tornou o 7º maior artilheiro da história do clube, com 152 gols. Vocês têm noção disso? O cara joga muito. Ele tem 303 jogos com a camisa do Flamengo. Os maiores artilheiros da história do Flamengo: Zico, 508 gols, Dida, 253 gols, Henrique Frade, 214 gols, Pirilo, 209 gols, Romário, 204, cara, Romário fez muito gol, 204 gols, Gabigol, 161, Jarbas e Pedro estão juntos agora com 152 gols. Não é loucura imaginar que o Pedro vai passar o Gabigol, acho até que passa nessa temporada mesmo, e depois ele vai correr atrás do Romário, claro, ele ficando mais tempo no Flamengo. E ele falou sobre a titularidade dele no Flamengo. Ele falou: isso é com Felipe Luiz. O treinador é quem escolhe e escala. Eu, como sempre falo, procuro dentro de campo dar o meu melhor, buscar o gol, a assistência e correr pelos meus companheiros também. Isso depende dele. A minha função é dentro de campo, mas espero sim poder continuar nessa sequência de titularidade para dar o meu melhor ao Flamengo e seguir desempenhando bom futebol. Galera, eu particularmente acho que o Pedro deu uma aula de futebol contra o Palmeiras. Foi, assim, um Pedro que a gente não tinha visto, porque foi um repertório absurdo, em todos os sentidos. O primeiro gol do Flamengo, ele faz o pivô, nossa, ele tira o Fux para nada e acha o Arrascaeta num passe em profundidade. No segundo gol, ele colabora também, sofrendo pênalti. E no terceiro gol, ele rouba a bola e depois recebe o passe para poder fazer o gol. Gente, foi um Pedro, assim, na essência de um atual, de um camisa 9 moderno, jogando muita bola. É loucura imaginar que se ele continuar jogando assim, ele pode servir a seleção brasileira na Copa do Mundo. Nenhuma loucura. Porque, para mim, ele é o melhor centroavante da América do Sul. E ele, aprimorando o estilo dele de jogo, que é algo que o Felipe Luiz sempre pedia, sem sombra de dúvidas vai entrar no radar do Ancelotti. Então, acho que o Pedro está no caminho certo e para mim tem que continuar sendo titular nessa equipe do Flamengo. Se o campo fala, Felipe Luiz, tenho certeza que você vai manter o Pedro como titular. E galera, assim, só voltando no assunto do jogo, porque no meu vídeo pós-jogo eu disse que estava na dúvida se tinha sido pênalti ou não em cima do Gustavo Gomes. Eu hoje tenho uma opinião formada. Para mim foi pênalti. De verdade, analisando os lances, eu acho que o Jorginho empurrou sim o Gustavo Gomes e atrapalhou o zagueiro na hora de cabecear. Agora, dizer que o Flamengo só ganhou porque não teve esse pênalti, para mim é um absurdo. O Flamengo ganhou porque jogou muita bola mesmo, uma leitura de jogo absurda em todos os sentidos. Vamos voltar na rodada anterior, quando o Palmeiras foi beneficiado, naquele pênalti não dado em cima entre o São Paulo e o Palmeiras. Inclusive o Palmeiras debochou nas redes sociais, dizendo: vai chover bastante em São Paulo, querendo dizer que a torcida tricolor estava chorando por conta disso. E na época os palmeirenses falaram: mas o Palmeiras virou o jogo por mérito do Palmeiras, não por conta disso. Mesmo argumento vale agora, mesmo discurso. O Flamengo ganhou o jogo, não foi por conta desse pênalti não dado. Até porque no gol do Palmeiras teve falta do Gustavo Gomes em cima do Arrascaeta. Isso também precisa ser dito, tá? Então, se teve erro de arbitragem, teve erro para os dois lados. Mas
só para voltar nesse assunto que eu falei que eu não tinha uma opinião formada, e para ser justo com todo mundo que me assiste aqui, hoje eu tenho uma opinião formada. Sim, achei que foi pênalti, mas o Flamengo ganhou graças ao seu desempenho, mérito do time do Felipe Luiz, e não porque teve supostamente um erro de arbitragem. Vamos falar agora do Léo Ortiz, galera. Eu tenho ótimas notícias sobre Léo Ortiz, ainda bem. Vamos contextualizar. O Léo Ortiz saiu ontem, aos 26 minutos do primeiro tempo, inclusive o Danilo entrou muito bem no lugar dele, e ele foi direto para o hospital realizar exames no tornozelo direito, porque tinha uma desconfiança de fratura no tornozelo. E aí os exames não encontraram fratura e nem lesão no ligamento. Então, boas notícias dos males o menor. Hoje ele se apresentou super bem ao Flamengo e aquele medo todo que tinha de ser uma lesão grave, não foi grave, dos males bem menor. Inclusive tem chance do jogador ficar à disposição para o segundo jogo contra o Racing, pela semifinal da Libertadores da América. Eu tô vendo gente dizendo aí que só deve voltar em 2026. Com todo respeito, não sou dono da verdade, mas isso não procede, tá? Pessoas do Flamengo garantem, isso não procede. Tem chance sim dele ficar à disposição, ele vai fazer tratamento intensivo aí. Porém, se não ficar à disposição, tem o Danilo. Mas eu acho que para o jogo tem o Racing agora quarta-feira, para o jogo do final de semana contra o Fortaleza sábado, o Felipe Luiz deveria dar minutagem a um dos zagueiros jovens, Iago, João Vitor, até mesmo Cleiton, porque caso seja necessário, esses jogadores possam entrar em campo ali com uma certa confiança, totalmente diferente do que aconteceu no jogo contra o Bahia, quando o Danilo foi expulso, e aí entrou o Cleiton ali totalmente sem ritmo e acabou falhando no gol do Bahia. Então, boas notícias, Léo Ortiz pode voltar para o jogo do dia 29 contra o Racing. O Saul, inclusive, informação confirmada pelo próprio Felipe Luiz, depois do jogo na entrevista coletiva, nós informamos aqui nas outras redes sociais, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande, o Saul pediu para ser relacionado. Ele jogou na base de sacrifício, entrou no segundo tempo muito bem, por sinal, jogou muita bola, e o Felipe Luiz, ele confirmou isso na entrevista coletiva. Ele falou, o Saul pediu para jogar, foi na base de sacrifício, fez um esforço tremendo para poder ficar à disposição. O Saul hoje fez tratamento no tornozelo, local que ele está sentindo dores há muito tempo. Durante a data FIFA ele sentiu muitas dores também, não treinou com os demais jogadores por conta dessas dores, está fazendo tratamento para ficar à disposição para o jogo contra o Racing nessa quarta-feira. E só por curiosidade, o Flamengo divulgou aí a agenda de treino. Hoje já treinou, 9h30 da manhã, foi reapresentação. Terça-feira, na parte da tarde, 3h30, o Flamengo fecha a preparação para pegar o Racing na quarta, 9h30 da noite. Quinta, treino, 3h30 da tarde. Sexta, treino, 9h30. E a equipe viaja na sexta-feira à tarde para Fortaleza, local do confronto com Fortaleza no sábado, lá na Arena Castelão. E aí, no próprio sábado mesmo, depois do jogo, retorna ao Rio de Janeiro. E no domingo a gente vai ter atualização aí sobre como vai ser a semana que vem. Lembrando que na semana que vem o Flamengo pega o Racing fora de casa lá na Argentina. Então, semana importante, com jogos importantes e, se Deus quiser, com vitórias do Mengão. Valeu, galera!